Agora vamos ver como foi trazer o Among Us para a Nintendo Switch. O Among virou um sucesso global. A Gwen Foster, da empresa, vai explicar como trazer esses jogos para o maior possível de pessoas, construindo um sistema de suporte, encontrando os parceiros certos e muito mais. Essa é a Gwen Foster, que é a Senior Business Development and Production da Robot Teddy e da Inner Sloth. Olá, Gwen, tudo bem? Oi, tudo bem? Fique à vontade, Gwen, pode começar. Bom dia, Brasil. Eu vou falar sobre trazer o Among para a Nintendo Switch. Deixa eu passar um histórico rapidinho para vocês. O Among foi lançado para Android e iOS em 2018. Em novembro do mesmo ano, foi lançado na Steam também. E lá no lançamento, não teve tanta gente que prestou atenção no jogo. No entanto, em julho de 2020, o jogo começou a ganhar impulso com streamers na Twitch. E foi lançado também a notícia de que a Inner Sloth estava trabalhando no Among 2. Em agosto de 2020, o Among Us 2 foi cancelado, porque a Inner Sloth decidiu trabalhar um pouco mais no conteúdo para o Among Us. Eu vou falar sobre mais detalhes daqui a pouco. A partir de setembro de 2020 até agora, o Among virou um dos jogos mais jogados na Steam. Isso também inclui as plataformas móveis e outras. Uma coisa que a gente viu é que as pessoas queriam muito esse jogo no Nintendo Switch. E a Inner Sloth entrou em contato com a gente e eles têm uma equipe super pequenininha. A partir da conversa deles com a gente começou o planejamento. Deixa eu passar um contexto para vocês. O Among Us é um jogo de assassinato misterioso e de ficção científica desenvolvido inicialmente pela Inner Sloth. Eles queriam, com a equipe pequena, fazer um jogo que eles jogassem com os amigos. Parece muito aquele jogo Máfia, sabe? Ou A Cidade Dorme, em que você tem que encontrar quem é o traidor do meio de um grupo. Nesse caso, a gente chama esse cara de impostor. Esse impostor tenta sabotar as operações da equipe em vários mapas diferentes. E ele tenta enganar todo mundo, garantindo também que os integrantes da equipe não finalizem suas equipes, ou suas tarefas, na verdade. Quem é só um integrante da tripulação e joga o jogo tem que concluir algumas tarefas junto com os outros integrantes da tripulação em vários mapas diferentes. Eles também precisam, ao mesmo tempo, descobrir quem é o impostor. Agora, quem for o impostor vai precisar matar os integrantes da tripulação sem ser pego. Também é necessário sabotar a própria nave. Por exemplo, eles podem sabotar a comunicação para as pessoas não conseguirem se comunicar dentro da nave. Ou eles podem ativar o reator nuclear. Eles podem também interromper o suprimento de oxigênio da aeronave. E geralmente tem um cronômetro. E por causa disso, os tripulantes acabam entrando em pânico. E eles sabem que eles têm que resolver aquilo, senão vai ser uma vitória para os impostores. Também tem umas tarefas falsas que os impostores veem no topo da tela. E daí, quando as pessoas te acusarem, você pode falar: ah, não, eu estava nessa parte da nave porque eu estava fazendo tal tarefa. Assim você dá uma disfarçada. Quando a gente está jogando e a gente é o impostor, é melhor que os tripulantes não fiquem suspeitando de você. É um jogo bastante social. Às vezes, quando a gente segue alguém, algum jogador acha que a gente é o impostor e que a gente está só esperando uma oportunidade para assassiná-lo. No entanto, ao mesmo tempo, quando ninguém vê a gente no mapa, talvez os outros jogadores que são da tripulação também fiquem com uma pulga atrás da orelha, achando que a gente entrou num duto de ventilação. É uma questão de equilíbrio mesmo. A gente tem que deixar os jogadores verem a gente por ali, fazendo aquelas tarefas falsas,
mas a gente também não pode ser pego caso seja o impostor. Conforme a gente vai jogando, depois do início do jogo, tem duas formas de começar o processo de votação. Número um, encontrar um cadáver. Quando a gente é um impostor e mata alguém, a gente pode fazer uma autodenúncia desse cadáver. Também é possível alguém encontrar o botão de emergência e apertá-lo. E a gente não necessariamente precisa encontrar um tripulante morto para apertar o botão de emergência. Se a gente tem um bom palpite de quem é o impostor, a gente pode apertar o botão de emergência para chamar uma reunião. E durante a votação, nós temos um momento em que conversamos com os outros jogadores para decidir quem vai ser eliminado. Existe um sistema de chat em que dá para ir digitando o que a gente acha, para a gente tentar convencer as outras pessoas da tripulação de quem devia ser ejetado da nave. Também é possível votar nulo. Se a gente não tiver certeza de quem é o suspeito, é possível simplesmente falar que, olha, a gente até encontrou um cadáver, mas a gente não sabe quem foi o assassino dessa pessoa. Então eu prefiro não votar em ninguém. Prefiro tomar uma decisão mais para frente quando eu tiver uma fundamentação melhor. Quando a maioria dos jogadores vota em alguém, essa pessoa é ejetada da nave. Deixa eu falar sobre como a gente fez a portabilidade para o Nintendo Switch. Na época, a Inner Sloth só tinha 3 integrantes na equipe, o Forrest, o Marcus e a Amy. Quando eles começaram a ganhar mais impulso e começaram a receber um monte de atenção das pessoas, eles entraram em contato com a gente para pedir várias ajudas. Por exemplo, para encontrar os parceiros certos de desenvolvimento para console. Uma coisa importante da gente saber é que o Among Us em si foi desenvolvido em Unity e primeiro ele foi desenvolvido para plataformas móveis. E conforme a gente foi procurando parceiros com quem trabalhar, eles enviaram para a gente algumas informações. E uma coisa que a gente teve que fazer foi encontrar os parceiros certos para ajudar o Among Us. A gente olhou os parceiros de portabilidade para que eles pudessem se concentrar em trazer esse jogo para os consoles e a equipe original pudesse se concentrar só no jogo. De todo mundo com quem a gente conversou, a Play Everywhere, que também está em Seattle, foi o grupo do qual a gente mais gostou. A gente ficou muito feliz em estabelecer essa parceria, porque eles realmente deram atenção para a gente, eles têm um bom relacionamento com os consoles e eles já tinham feito a portabilidade de outros jogos. A Inner Sloth em si estava com um bom posicionamento, porque o jogo já estava gerando receita. Mas a gente tinha que atrair o máximo possível de jogadores. Para isso, era muito importante pegar um bom parceiro de portabilidade em vez de fazer a portabilidade sozinhos. Porque só tinha 3 pessoas. E a Robot Teddy é praticamente um parceiro de desenvolvimento e produção externo para qualquer empresa que queira nos contratar. E a gente tinha que fazer um grande planejamento para as coisas. Para quem acompanhou ano passado, o Game Awards estava chegando, tinha um novo mapa para ser lançado, tinha vários jogadores fazendo vários pedidos para a gente resolver algumas questões de servidor. Tinha também muitos jogadores com menos de 18 anos. Tinha coisa demais acontecendo ao mesmo tempo. Muita gente estava querendo fazer parceria com a Inner Sloth. E pensem, eles eram só 3 pessoas que já tinham lançado esse jogo há um certo tempo. E de repente eles tiveram que fazer tudo isso. Então eu e a Robot Teddy tentamos nos concentrar em algumas coisas específicas. E uma delas foi criar esse tipo de parceria.
entre a Play Everywhere e a Innersloth. Quando a gente começou, foi lá em outubro. E quando a gente começou a fazer o planejamento, a gente viu que tinha só 6 semanas antes da data de lançamento planejada. A Nintendo entrou em contato com a gente e falou dessa possibilidade do jogo ser incluído. E é claro que a gente queria aceitar o convite de inclusão que a Nintendo fez para a gente. Mas a gente tinha acabado de receber os nossos parceiros. Então, será que era possível a gente participar da Indie World? A gente teve uma super conversa, tinha só 6 semanas, e a gente teve que fazer todo um planejamento com a Innersloth, a Play Everywhere e a Nintendo. E quando a gente tem só 6 semanas de desenvolvimento para fazer a portabilidade, mesmo que o jogo tenha sido construído no Unity, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas e precisam ser aprimoradas para dar tudo certo. E a gente decidiu se concentrar no seguinte: quem tem o Switch tem suporte de toque na tela. E como o jogo tinha sido criado para plataformas móveis originalmente, isso foi tranquilo. A gente só precisava garantir que tudo funcionasse corretamente com o toque na tela e que ele funcionasse direitinho no Switch. Outra coisa era garantir que a gente tivesse suporte aos controles da Nintendo. Mais uma vez, como esse jogo veio de uma plataforma móvel, durante aquela época não tinha suporte a controles no jogo, porque era para celulares. Então a gente fez várias sessões de como viabilizar isso e como fazer isso bastante rapidamente. A gente fez bastante isso. Foi ótimo ter trabalhado com a Play Everywhere, porque eles já tinham feito várias portabilidades para Switch e eles já sabiam as melhores práticas. Além disso, fazendo o lançamento no Switch, se fosse para a gente pensar no servidor, a gente tinha a escolha de só ter gente da Nintendo jogando com o jogador da Nintendo, mas com o Among, a gente sempre teve um jogo multiplayer cross-plataforma. Então a gente queria garantir que quem estivesse jogando no Switch conseguisse jogar com quem estava jogando em outros lugares. Ou seja, a gente teve que consertar os servidores, porque com essa chegada dos jogadores, com certeza a gente teria problemas. E estava começando a ficar frustrante para alguns jogadores que gostam muito do jogo e de quem a gente gosta junto. Então, com a Play Everywhere, fazendo a portabilidade para o Switch, a equipe da Innersloth teve um foco muito grande em garantir que a gente tivesse a largura de banda e a capacidade para receber esses novos jogadores que chegariam pelo Switch. A Nintendo tem Nintendo Japão, Nintendo Ásia, Nintendo Europa e Nintendo Américas. E o jogo Among Us, quando ficou super popular, não tinha ainda muitas localizações. A maioria das localizações eram feitas pela comunidade. Então, outra coisa foi a gente fazer uma parceria com a Lockheed QA. Eles já trabalharam com a Super Hot no passado. E a gente falou para eles que era necessário fazer a localização adequada do jogo, pelo menos para japonês e coreano. Com relação a isso da localização, a gente decidiu que as línguas europeias, por exemplo, poderiam vir depois, quando o jogo tivesse suporte a mais línguas. Agora, o que que a gente não fez? Isso aqui foi duro de eliminar, viu? Mas como a gente só tinha 6 semanas, era necessário garantir que desse para jogar e aproveitar esse jogo no Switch. Pessoalmente, eu adoro todos os assets, com as skins, os chapéus, os bichinhos de estimação que eu sempre uso quando eu jogo.
tanto no celular quanto na Steam. Mas a gente acabou escolhendo não colocar esse conteúdo adicional para o lançamento no Switch, porque para isso a gente precisaria de muitos testes e era necessário garantir que os jogadores do Switch também tivessem a melhor experiência possível. Tudo que a gente não conseguiu fazer nas 6 semanas está aqui. A gente também não conseguiu adicionar contas. Por exemplo, as contas com as pessoas fazendo o cadastro, salvando dados, salvando arquivos de save. Isso, infelizmente, a gente não conseguiu fazer. A gente também não conseguiu fazer um chat rápido para uma comunicação melhor no console. E, infelizmente, a gente teve que cortar o mapa Airship na última semana. Foi muito difícil, mas, sinceramente, nós tivemos parceiros muito bons. A gente trabalhou direitinho e se comunicou muito bem, e foi por isso que foi possível fazer a portabilidade em 6 semanas. A Nintendo se esforçou ao máximo para ajudar a dar suporte a isso. Porque mesmo com os outros parceiros, a gente era uma equipe minúscula para um jogo tão grande. Aí nós fizemos o lançamento em 15 de dezembro de 2020 para a Nintendo Switch. A gente fez isso lá na Indie World. Vou mostrar o vídeo para vocês. Inclusive, ninguém sabia que a gente ia fazer isso, a gente não fez nenhum anúncio prévio, porque a gente queria garantir que fosse trabalhar junto com a Nintendo para oferecer essa novidade aos jogadores da melhor forma possível. Huh? There is an imposter among us. Not me. I saw you around the vents, though. Excuse me? You're the suspicious one. What? Look, we have to work together to complete tasks on this spaceship before the imposter sabotages and takes out the other players. We gotta figure out who it is before it's too late. I don't even know if our friendship will survive at this rate. Because you're the imposter. That's it. I'm voting you out. Oh, whatever. I'll convince you I'm not the imposter when Among Us launches on Nintendo Switch later today. So that was her indie world. And then Esse foi o anúncio na Indie World. Eu acho interessante mencionar que a gente decidiu ter o crédito da Play Everywhere junto com a gente. Porque, sinceramente, não teria sido possível levar o Among para a Switch sem eles. Desde então, a gente fez várias campanhas. Por exemplo, a campanha My Way, que é uma das minhas favoritas, que significa a minha maneira. Essa a gente lançou em fevereiro. What time is it? It's time. Okay, let's go. Let's get this started. Payback time. Definitely your little brother. Wait, what? I heard that. Who sabotaged the O2? It has to be purple. Wait, who's following me? You the imposter? Follow me. Oh no. Got you. Same group, same time. That's our way to play. Nintendo Switch. So yeah, so what was the biggest challenge when we were making the port for Switch? Deixa eu falar sobre o principal desafio que a gente teve na portabilidade para o Switch. Game itself, like on launch, we did announce Sem on dúvida, Indie World não foi on legal December ter o jogo 2020, inteirinho but no lançamento. A gente fez esse lançamento em dezembro de 2020 na Indie World, mas a gente teve que depois adicionar várias coisas que não estavam no lançamento. Então, mesmo em fevereiro, bem depois do lançamento, a gente estava continuando trabalhando com a Nintendo para garantir que tudo ficasse certinho. A gente também garantiu que nos próximos lançamentos a gente tivesse um sistema. Quando a gente fez o lançamento na Coreia em fevereiro. Então, a gente usou um portal de idade. Em março, a gente conseguiu lançar o Quick Chat, ou bate-papo rápido. A gente colocou o novo mapa, o Airship,
Depois, em abril e maio, a gente trabalhou com a experiência multiplayer de 15 pessoas e agora a gente está trabalhando com os add-ons para Switch. Os planos para o futuro são o bate-papo de voz, a lista de amigos e um novo mapa. Sem dúvida, a gente quer mais melhorias de servidor, um novo modo de jogo este ano e, sem dúvida, uma revitalização dos conteúdos adicionais. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Se tiverem qualquer outra dúvida, responderei essas perguntas com prazer. Muito obrigada pelo convite. Olha, Among Us, sem dúvida, me ensinou a mentir bem, viu? Mas acho que tem algumas perguntas do público, sim. Só um minutinho. Qual foi o maior desafio na portabilidade para o Switch? Foi a gente ter que eliminar tantas funcionalidades. A gente teve que tomar umas decisões muito difíceis por só termos 6 semanas. Desde que o Among Us ficou super popular até o nosso lançamento e anúncio durante a Indie World. Eu não conheço nenhum outro jogo que faria isso e eu não recomendo fazerem isso tão rápido. Um dos benefícios é que o Among Us é super pequenininho. Então a gente teve que se concentrar nessas coisas, mas pelo menos o jogo é pequeno. Foi bem difícil também a parte da comunicação. Porque geralmente quando o pessoal joga no celular ou na Steam, eles trabalham de uma certa forma, mas agora a gente está louco para garantir que tenha o chat de voz. Maravilha! Vocês estão mandando muito bem. Acho que tem mais uma pergunta, né? Como o jogo foi um grande sucesso no mundo inteiro, como que a equipe conseguiu absorver todo o feedback que vocês receberam em tantos idiomas diferentes? One of the things is we actually work with a support partner. Nós trabalhamos com um parceiro de suporte. Uma pessoa da minha equipe, Veles, é a pessoa que cuida disso. A Victoria, que é a nossa diretora de comunidade, trabalha com Flip e Flip trabalha com todo mundo. E a gente tem as nossas diretrizes. A gente quer garantir o máximo possível que a gente consiga lidar com essas preocupações e comentários, mesmo em idiomas que a gente não fale. A gente conversa com esse parceiro de suporte para perguntar o que o pessoal está falando. Olha, esse trecho aqui está em russo, esse aqui está em outro idioma. Será que alguém pode traduzir? Porque a gente quer tomar conta e ajudar todos os nossos jogadores. Isso é muito importante. Como a gente falou, o lançamento foi em inglês, coreano e japonês, mas agora tem muito mais idiomas disponíveis. O processo tem sido gradual para garantir que todo mundo receba o suporte necessário. Maravilha! Muito bem, Gwen. Nosso tempo acabou. Você gostaria de se despedir? Obrigada, Brasil. De nada. Muito obrigada pela sua participação. Big Festival 2021, o maior festival de games de criação da América Latina.